Olá, pessoal. O meu nome é Vanessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho o que é ciência cidadã. Eu sou monitora ambiental da Assessoria Técnica de Educação Ambiental da Fundação Florestal. Então, antes da gente começar, apenas um pequeno roteiro, né? Vou falar um pouquinho do histórico da ciência cidadã, antes da origem do termo. Depois eu vou falar quando que surgiu, né, a definição do conceito de ciência cidadã, os tipos de ciência cidadã, e dentro disso, quais as definições mais amplas dos conceitos que vieram para a ciência cidadã, suas plataformas e seus projetos. E como a ciência cidadã está nas unidades de conservação e essa relação com a monitoria ambiental. Então, inicialmente, no final do século XVIII, XIX, havia muitos cientistas amadores, né? Eram pessoas autodidatas que praticavam atividades alternativas à sua profissão. Um exemplo é a Caroline Lucretia. Ela era uma alemã que mudou em 1772 para a Inglaterra para ficar com seu irmão. Ele era astrônomo, mas ela era autodidata em astronomia. E com ele, com seu irmão, ela aprendeu a matemática. Os dois descobriram vários cometas, né? E em 1787, ela foi nomeada assistente do astrônomo da corte. Isso foi a primeira mulher a ocupar esse tipo de cargo e ainda recebendo uma contribuição para isso. Eles ganharam vários prêmios. Em 1828, ela recebeu uma medalha de ouro da Royal Astronomical Society. Uma outra mulher interessante é a Mary Anning. Em 1799, né, ela nasceu em 1799, ela foi uma paleontóloga. Com 11 anos, ela ajudava já seu pai a fazer escavações na costa britânica de Dorset. Eles descobriram várias espécies. Após o falecimento de seu pai, ela e seu irmão continuaram esse trabalho. Então, essas descobertas tiveram um papel super importante nesses debates que envolviam a investigação sobre a extinção das espécies. Mas, infelizmente, naquela época, por ela ser mulher, ela não era muito reconhecida na ajuda para os pesquisadores, cientistas, diante de toda a descoberta, de todo o estudo que ela realizava. O conceito de ciência cidadã, ele surgiu na década de 90, né? Mais ou menos em paralelo, em 1995, Alan Irving, e depois, em 96, Rick Bonney. O Alan Irving, o que ele falava? Que a ciência cidadã, né, é uma cidadania científica, né, lembrando de processos científicos, e uma ciência democrática. Ou seja, ela pode ser desenvolvida e aprovada pelos próprios cidadãos. Esse conhecimento, ele é multiplicado para todos, né? Aqui embaixo tem as duas referências, depois eu vou colocar no nosso material complementar. Já para o Rick Bonney, o que acontece? Ele traz o cidadão com uma participação pública mais ativa, com um engajamento mais sério, né? Inclusive com tomadas de decisão. Então, além dele participar e desenvolver esses processos científicos, esses trabalhos, esses projetos, eles ainda tomam decisão, eles participam até no final de todo o projeto. Então, existem 3 tipos de ciência cidadã, né? Segundo o Schirk, de 2012, a gente tem a contributiva, a colaborativa e a cocriada. Vocês lembram que eu falei nas etapas dos processos científicos? Então, é assim, quando a gente inicia um processo científico, a gente primeiro tem a definição da questão. Qual é a pergunta da sua pesquisa, né? Depois, você tem que entender como você vai obter essa informação. Aí, você começa a desenvolver as hipóteses que você quer questionar. Planeja esse estudo, né, faz aquele cronograma, e aí parte para as coletas de dados. Depois que você tem os dados, você analisa as amostras, analisa esses dados e vem a interpretação dos dados. Aí parte como os resultados, a elaboração das conclusões, né, a disseminação dos resultados que você obteve com todo esse trabalho e a discussão desses resultados para futuros questionamentos. Então, na ciência cidadã contributiva, o público ele está envolvido apenas na coleta de dados. Ele ajuda a fazer esse levantamento, esse monitoramento de coleta de dados. Já na colaborativa, ele vai além disso. Além de coletar os dados,
ele pode ajudar também na análise desses dados, dessas amostras, inclusive também na interpretação desses dados. Já o último tipo, né, que é a co-criada, ele participa de tudo, ele ajuda a definir qual é a questão, né, qual é a pergunta, qual é a demanda que você quer, que é importante para o seu local para responder. Então, ele participa de todos os processos até o final. E com isso, a gente tem amplas definições de ciência cidadã. A gente tem o conceito e aí vieram as definições, né? Lembrando que quando a gente fala, essa parceria é super importante. É a relação do cientista com aquele interessado em praticar ciência. É um conceito amplo, tem diferentes tipos de parceria, como eu já apontei lá em cima para vocês, desse cientista com esses interessados. Mas pretende promover o quê? O engajamento desse público, geralmente são públicos voluntários, nessas diferentes etapas, até o final do processo científico. Promove a educação científica e tecnológica e essa coelaboração e implementação de política pública sobre alguns temas de relevância social e ambiental. Quando a gente questiona alguns pontos, a gente tem um diálogo e uma coletividade para ajudar nessa implementação de políticas públicas. Esse é um conceito amplo que vem da Rede Brasileira de Ciência Cidadã aqui do Brasil, né? A rede brasileira é composta por pesquisadores que acreditam na ciência cidadã, nessa multiplicação de conhecimento, né? Nessa colaboração de conhecimento. Ela ainda está em construção quando a gente pensa em diálogo, em coletividade. Nada é um documento muito fechado. Foi construído de forma colaborativa os seus objetivos e a partir daí a gente tem 9 objetivos. Aqui eu coloquei o link, se vocês quiserem acessar a Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Então, assim, o primeiro objetivo é realizar um mapeamento, o que está acontecendo de ciência cidadã no Brasil. Depois, oferecer esses espaços de diálogo entre os pesquisadores e para levar o que está acontecendo para as pessoas, inclusive, né? Uma solução também para promover o engajamento dessas pessoas nesses projetos. Colabora também com políticas públicas, como eu falei para vocês, né? Pensando em criar fundos, inclusive já apoia algumas iniciativas de projetos de ciência cidadã. Pretende promover encontros e workshops em todo mundo para levar suas experiências, os seus resultados. Apoia o curso de formação continuada, inicial e continuada. É importante entender que é importante a capacitação e essa formação. Quando a gente fomenta essas iniciativas de pesquisa, a gente também tem publicações, né, que sintetizam todo esse conhecimento que está sendo produzido para uma divulgação. Outra coisa também é fomentar um financiamento para esses projetos, né, para ter essas abordagens de ciência cidadã. E no final, a divulgação das ações da rede e as iniciativas em todo o país, o que está acontecendo no país todo. Então, esses são os objetivos da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Uma outra plataforma também é o Sistema de Informação sobre Biodiversidade Brasileira, né? Então, aqui a gente tem vários projetos, talvez alguns de vocês conheçam, como o Sistema Urubu, o Wikiaves. O Wikiaves é uma plataforma que trouxe diversas espécies de aves com essa coleta de dados, com as fotografias, em locais que a gente já achava que as espécies não existiam mais, e elas foram fotografadas. Então, essa quantidade de pessoas indo nas unidades, nos espaços, fotografando e postando na plataforma, aumentou consideravelmente o levantamento e até falando que aquela espécie não é mais rara localmente. A Universidade Federal do ABC também tem uma plataforma para colocar seus protocolos. Então, aqui, pessoal, eu coloquei só alguns projetos, tá? Depois vocês entram lá, eu coloquei o link aqui. Existem vários projetos de ciência cidadã em que todos podem participar. Então, para o sistema de informação sobre biodiversidade, né, a gente sempre fala dessa parceria. Então, consiste nessa parceria entre amadores e cientistas na coleta desses dados de biodiversidade de pesquisa científica, pensando em quê? Em metodologias participativas desenvolvidas, né, por
pesquisadores que ajudam a ampliar a participação desse público, porque a gente tem que pensar em como manter o engajamento dentro das plataformas. A tecnologia é muito importante, ajuda muito a você conseguir trazer dados de vários locais para uma mesma plataforma. Então, é uma ferramenta científica super eficiente que consegue gerar muitos dados com pouco investimento. Né? Então, lembrando que os cidadãos cientistas é um trabalho voluntário ao redor do mundo, né? Então, as pessoas se interessam e acabam se apaixonando por alguns temas e são super importantes no desenvolvimento das pesquisas. Um outro ponto também, outras plataformas, é o iNaturalist, que você pode fazer seu projeto de ciência cidadã, você coloca lá e começa a engajar o público, e os Universe. São plataformas contributivas que você ajuda na coleta de dados, é fácil de localizar na internet, depois vocês entram, então tem projetos muito interessantes que talvez vocês se interessem em participar. Outra coisa também, como a ciência cidadã começou com isso mesmo, né? Mapear as espécies, ajudar na coleta de dados, aumentar o levantamento dessas espécies em alguns locais, né? Trazer várias pessoas ajudando os pesquisadores em relação a esses levantamentos. Mas os projetos, eles estão atingindo diferentes propósitos, né? Além de mapear essas espécies, que é super importante, a gente não discute, ele também está ajudando a formar a informar algumas ações de conservação. Está trazendo também as comunidades e um ativismo para esses locais. Né? Então, tem as mulheres que fazem o seu projeto, divulgam o seu artesanato. Além disso, também ajudam a promover uma aprendizagem para você aprender alguma habilidade. Né? Quando você entra num processo científico, você pode desenvolver e aprender várias habilidades. Investigar diferentes fenômenos, pensando mesmo o que é um ponto de vista científico, o que é a ciência. E com isso ajuda a orientar a gestão dos recursos naturais. Né? Você tem alguns projetos que podem analisar uma água, se ela está limpa ou contaminada, isso ajuda a entender como está o rio próximo de casa, alguns projetos que ajudam essa gestão de recursos naturais. Além disso, também propõe monitorar paisagens e ecossistemas. Quando você monitora alguns locais, você tem vários dados para ver como é que estavam essas paisagens. E, com certeza, ajuda a desenvolver a cidadania das pessoas. Uma outra coisa importante também é que quando a gente pensa muito, a gente fala em investigação científica. Só que vai além disso. A gente vai falar muito a palavra de democratizar o acesso ao conhecimento. Quando a gente envolve as pessoas em atividades, em processos científicos, você está levando conhecimento para todos. Você tira aquela pesquisa apenas do cientista e multiplica esse conhecimento para todos. Democratiza esse conhecimento. E com isso você acaba contribuindo também para esse engajamento, para entender o que é ciência, né? A ciência vai além do que uma opinião. A ciência tem processo, tem hipóteses, tem resultados, tem conclusões positivos ou negativos, ok ou não ok. E com isso ajuda também a solucionar alguns problemas quando você estuda, observa alguma coisa relacionados até a sustentabilidade de alguns locais. E assim acaba influenciando alguns pontos, políticas públicas, né? Pensando em manejo, tomadas de decisão e conservação de algumas áreas com o estudo daquele meio ambiente. Um outro ponto é pensando nas unidades de conservação. Qual a importância da ciência cidadã para as unidades de conservação? Né? Lembrando que aquelas unidades que têm espaços públicos, são áreas públicas, elas pertencem a todo mundo. Né? O acesso a essas áreas é um direito à cidadania. A pessoa ela pode conhecer, visitar e participar desses projetos. Então, a ciência cidadã, ela permite essa participação social. Quando você realiza projetos de ciência cidadã nas unidades, você envolve, você engaja os visitantes a participar desses projetos.
E para finalizar, né, os projetos, como eu já falei para você, dentro de uma unidade de conservação, eles democratizam esse conhecimento, que antes talvez estaria só dentro da área da pesquisa, mas todos podem ter um acesso mais rápido, mais fácil a esse conhecimento. Potencializa essas unidades como espaços educadores, porque as unidades são áreas de lazer e recreação, mas também é um lugar muito importante de aprender, de educar. Então, potencializa essas áreas. E promovendo o quê? Essa educação científica, né? Essa aprendizagem em ambientes naturais que estimula a observação, a curiosidade, a formulação de questões e o envolvimento afetivo dos participantes. Além disso, quando você se envolve num projeto de ciência cidadã, em qualquer projeto científico, você acaba tendo uma sensação de pertencimento. Então, esses cidadãos estarão envolvidos com as unidades, aumentando com certeza a conexão com essas áreas protegidas. Então, o cidadão entende que faz parte também dessas áreas e da elaboração, inclusive, desse conhecimento. E o monitor ambiental, com certeza, é um autor super importante nesses projetos de ciência cidadã, né? Ele é um articulador desse conhecimento, como a gente já falou várias vezes, vamos falar novamente, ele é um elo entre o conhecimento, entre a unidade e o visitante. Então, o monitor, ele ajuda a engajar, a promover, a articular esses projetos de ciência cidadã com o público em geral, né? Quem leva esses projetos para o público? Com certeza, dentro da educação ambiental, o monitor ambiental. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço. Aqui está o meu contato da minha orientadora e que vocês tenham um bom curso. A seguir, vocês vão ver algumas aulas onde a ciência cidadã pode se aplicar, tanto na educação, ou como também em capacitação, informação dessas pessoas. Até mais, pessoal.